Boa tarde, pessoal. É muito bom a gente estar junto. Não vou perguntar, que nem o Beto, né? Se vocês estão felizes, vou perguntar, vocês estão acordados? Estão acordados para a gente bater um papo aqui? Então fala aí, estamos acordados. Boa. Pessoal, muito bom a gente estar junto. Eu tenho certeza que será um tempo muito edificante. E eu estava ali ouvindo o Beto e depois o pastor Ricardo falando, e eu tive uma convicção absoluta do Espírito Santo de que essa tarde é uma tarde separada pelo Senhor para a gente poder refletir sobre algumas coisas, e eu tenho certeza que Ele vai fazer e vai continuar fazendo muito mais do que Ele já fez até agora. Amém? Então pode preparar a sua parte aí, pode preparar a sua porção, estender suas mãos, porque aquilo que é teu, Deus vai te dar até o final dessa noite aqui. Amém? Nós vamos falar de cultura da excelência e não tem como não linkar isso, não tem como não ligar isso com a questão do tema em geral, a qual eu estou aqui falando, sobre o impacto do céu nas nossas profissões. O pessoal lá das trilhas, né, que esteve comigo lá hoje de manhã, vai ter uma pós-graduação, né, porque a gente já teve uma graduação lá, então a gente vai ter um tema diferente agora aqui para complementar aquilo que a gente conversou lá. Mas antes de eu começar a falar sobre o meu tema, na verdade isso está dentro do meu tema, eu queria que você entendesse algo aqui, até dando continuidade no que o Beto falou. Deus continua um processo criativo no mundo. Ele não parou esse processo criativo. Dia a dia na obra da redenção, dia a dia na obra de Deus redimir e encontrar as pessoas, Ele continua num processo criativo. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, falando de trabalho, né? 85% das profissões que vão existir em 2030 ainda não existem. 85% das profissões em 2030 ainda não existem. Isso significa que Deus ainda está trabalhando muito. E que Deus ainda está criando muito. Isso significa que Deus continua num processo criativo gigante e absurdo. E o Ricardo vem aqui, o pastor Ricardo vem aqui e fala assim: olha, eu tenho algo para falar para você em relação aos negócios, Deus está me trazendo uma palavra de conhecimento, e eu digo para você o seguinte: pensa fora da caixa, pensa diferente. Pode pensar diferente, porque Deus a cada dia pensa algo diferente para a gente. Mas isso não é novo, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17, ele vai dizer que Deus faz para aqueles que vêm para um relacionamento com Ele todas as coisas novas. As coisas velhas já passaram. Então isso é só um exemplo de que Deus continua um processo criativo no mundo. Ele não parou. Esse processo então que começou lá no Éden, não parou. O que nós vamos falar aqui nessa tarde é o seguinte: Deus nesse processo criativo, que Ele continua, Ele atua por meio de instrumentos no mundo. E esses instrumentos somos nós. Nós somos instrumentos de Deus na obra contínua da criação e na obra contínua de criatividade de Deus para o mundo. Deus usa instrumentos. Deus está, vamos usar, esse foi o termo que eu usei lá na trilha. Deus está de máscaras atrás de nós, fazendo algo no mundo. Ele usa as máscaras dos professores, dos vendedores, dos empresários, dos atletas e tudo mais, para continuar a sua obra no mundo, a sua obra criativa no mundo. E eu amo trabalhar, já falei isso aqui o ano passado, né? Eu gosto muito de trabalhar, eu acho que o trabalho é algo fantástico, e eu acho que é algo divinamente elaborado por Deus. Vamos só recapitular algumas coisas. O trabalho é inerente da criação e não da queda. Ok? O trabalho é inerente da criação e não da queda. Tem gente que fala assim: quando eu chegar no céu, eu vou falar com Adão lá por causa do trabalho. É um grande equívoco. Vamos começar pela própria criação, né? O que Deus fez ao criar? Trabalhou. E mais, o trabalho é algo inerente da criação e algo positivo, porque cada vez que Deus terminava, Ele falava o seguinte: isso foi muito bom. Então, o trabalho que diz respeito à perspectiva cristã, ele é algo positivo e dentro de um mundo perfeito que Deus criou. Ele se tornou um pouquinho mais difícil depois da queda. Agora, com o teu suor, agora não será mais uma relação natural. Agora você vai sofrer para aquilo que você tem que buscar. Vai ser mais difícil.
mas o trabalho continuou sendo algo inerente de um mundo criado por Deus perfeito. Sem essa perspectiva, a gente não consegue entender a criação, a gente não consegue entender o nosso papel profissional no mundo que Deus nos coloca, e não conseguimos entender o nível de excelência que é exigido da gente para que a gente possa, então, cumprir o nosso papel no mundo através da nossa profissão. E aí a gente leva uma segunda perspectiva que a gente não pode esquecer. A perspectiva cristã do trabalho fala do trabalho não como uma tarefa, mas fala do trabalho como um chamado. E mesmo cristãos têm uma dificuldade imensa de entender isso. Por exemplo, você já viu alguém dizer assim, aquela pessoa, às vezes você pode até ter visto, mas é raro. Aquela pessoa, o chamado dela é ser professor. Mas a gente não tem problema, por exemplo, de dizer assim, o cara foi chamado para ser pastor. A pessoa é chamada para ser missionária. Mas a gente tem dificuldade de entender que a gente foi chamado para ser vendedor. Também, para ser um palestrante, para ser um professor, para ser um empresário. Então, na perspectiva cristã do trabalho, o trabalho ele não é uma tarefa, o trabalho é verdadeiramente um chamado que Deus tem para nos usar como instrumentos numa obra criativa que ainda continua a acontecer no mundo da parte de Deus. Amém? Amém. Isso é muito legal. Isso é muito top, porque você pode sair para trabalhar amanhã, e em vez de você chegar na sua casa depois cansado, dizendo, você está vindo da onde? Inferno do meu trabalho. Você pode dizer assim, eu estou vindo do meu chamado, eu estou vindo do lugar onde Deus me chamou para executar algo que Ele está fazendo na humanidade. E se de repente você está pensando aqui, mas eu não trabalho, todos nós trabalhamos. Todos nós trabalhamos, porque Deus nos capacitou com algo, com uma personalidade, com habilidades e talentos, para que a gente então possa contribuir com a obra criativa de Deus que ainda continua. Antes disso não dá para a gente falar de excelência. Antes disso não dá para a gente falar do nível que a gente tem que trabalhar, do nível que a gente tem que fazer as coisas. A gente precisa entender as coisas dentro de uma perspectiva correta. E vamos começar então olhando para um texto bíblico. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17. Eu não vou colocar todo o contexto, apenas esse versículo. Lá eu não enxergo, tem que ser aqui mesmo. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. Quando Paulo vai falar do chamado, ele vai falar normalmente na perspectiva de Deus nos chamar e nos convidar para um relacionamento com Ele, nos equipar e nos capacitar como cristãos para fazer a obra na vida comunitária cristã no mundo que nós estamos. E principalmente para a edificação do seu corpo. Normalmente Paulo vai usar a abordagem chamado de Deus nessa perspectiva. Mas especificamente, aqui em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo não está falando desse tipo de chamado. Ele não está falando desse tipo de chamado para viver uma relação com Deus e ser equipado por Deus para edificar o corpo de Cristo ou a comunidade dos cristãos. Ele está falando de uma outra perspectiva. Ele está falando de uma perspectiva social. Ele está falando de uma perspectiva profissional. Ele está falando de uma perspectiva relacional. Ele começa falando do casamento. Depois ele vai falar, olha, se alguém era servo antes de vir para o cristianismo, para o evangelho, que continue sendo servo, mas você já não trabalha mais como escravo de alguém, mas você pertence a Cristo. Então, Paulo está trazendo uma dimensão e uma perspectiva diferente do que ele fala de chamado. E ele vai repetir isso algumas vezes no capítulo 7. Então aqui, a implicação ela é bem óbvia. Assim como Deus capacita os cristãos com dons e talentos espirituais para atuarem na comunidade dos santos e para edificar o corpo, o que Paulo está falando é que Deus também capacita e chama as pessoas para que elas possam ser dotadas de dons, talentos e habilidades para atuarem numa cultura onde Deus continuamente desenvolve o seu processo criativo. Então Paulo está falando nessa segunda perspectiva. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês que estão vindo para o evangelho, vocês não precisam dar a vida de vocês no que diz respeito ao que vocês já são. Em outras palavras, se você é solteiro, você não precisa casar. Se você é casado, você não precisa separar. Se você trabalhava em outro lugar, você não precisa mudar de trabalho. Você não precisa mudar a abordagem da sua vida, a sua posição social. Você não precisa fazer isso. Cada um apenas cumpra o chamado a qual você já está desempenhando. Então a gente pode entender que uma vez que a gente vem para o evangelho,
certo? Deus não só nos capacita para que nós possamos atuar com os nossos dons no corpo de Cristo, mas Ele também nos capacita para que a partir de então, a nossa vida social e a nossa profissão possa ser um chamado de Deus para aquilo que Ele está fazendo no mundo. E Ele capacita as pessoas com dons, talentos para isso. Essa é a implicação que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 7. Então, ele não está falando simplesmente do nosso chamado como cristãos numa comunidade cristã ou na igreja no corpo de Cristo. Ele está falando verdadeiramente do nosso chamado no mundo, nas nossas esferas sociais e também profissionais, uma vez que ele vai citar isso muito especificamente mais adiante ali no texto. Então, antes da gente entrar em excelência mesmo, eu quero compartilhar com você duas designações que Deus traz para a gente desse talento, chamado por meio de talentos e habilidades, e que a gente precisa compreender, para que a gente então possa atuar num nível de excelência que Deus espera. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a designação do trabalho, a designação das habilidades, da personalidade que Deus te deu, ou também daquilo que Ele entregou a você como pessoa, habilidades, talentos, competências, comportamento, ela é uma designação de Deus para você servir ao próximo. Isso foi dito aqui. O Beto falou isso aqui, inclusive. Aquilo que Deus nos dá, nós não podemos perder a dimensão da cosmovisão cristã, de que aquilo que nós recebemos, ela tem como objetivo servir as pessoas. Servir as pessoas. Então isso muda a nossa maneira de ver o trabalho, por exemplo. Isso muda a maneira de nós educarmos os nossos filhos, por exemplo. Você tem lá, seu filho está crescendo, ele está com dúvida do que ele vai estudar, e ele fala assim, nossa, eu gosto muito de tal coisa, porque eu quero ajudar as pessoas nisso. E muitos pais dizem o seguinte, inclusive cristãos, mas isso não dá dinheiro. Mas isso você vai ter problema. Então, entender uma cosmovisão cristã, no que diz respeito a ser capacitado por Deus para o trabalho, passa por nós entendermos que essa designação do chamado no mundo, num processo criativo de Deus que continua ainda, passa por nós sermos designados para servir as pessoas, independente do que nós façamos. Como o pessoal falou aqui, eu faço muitas coisas. Eu escrevo, eu sou palestrante, eu trabalho com atletas. Dois parênteses legais aqui. Primeiro, eu já quero dar um ânimo para alguns. O Beto falou que conheceu um cara que aprendeu inglês da noite para o dia. Certo? E eu sei que alguns aqui já falam assim, podia ser eu, quero entrar na fila. Mas vou animar um pouquinho você. Eu aprendi em 10 meses. Já deu um gap para você aí, né? Como o Ricardo falou, às vezes vai ser de um dia para a noite, pode ser em 10 meses, pode ser em 2 anos. Pode ser em 10 anos. Não, aprender inglês em 10 anos é muita coisa. Então, assim, essa é uma coisa. Então, assim, tem esperança para você. Se dedica aí, cara, certo? Diligência também tem muito a ver com aquilo que Deus faz na nossa vida. A segunda é que eu estava aqui um ano atrás, né? Quem me ouviu um ano atrás aqui? Legal. E eu estava no início do trabalho, principalmente já fazia uns 6 meses, com atletas, né? E equipes esportivas. E eu me lembro, eu fui pesquisar isso. Acho que eu estava com 8 atletas. Um atleta que tinha algumas chances olímpicas, né? Hoje são 28 atletas, 4 atletas olímpicos, 4 equipes profissionais, um título, né? E uma medalha no Pan-Americano, trabalhando com alguns atletas no período de 1 ano. Né? Então, é muito legal estar aqui e compartilhar isso com vocês. Né? Muito legal. Glória a Deus. Isso é para Deus. Mas entender o trabalho, e eu entendo o trabalho como um chamado de Deus, para servir as pessoas. Eu interpreto assim porque é assim que o Evangelho me ensina a interpretar o trabalho. Eu sou pastor também. Mas eu não sou chamado para ser pastor e sou formado para ser coach, por exemplo. Eu sou chamado para ser pastor e devo servir as pessoas quando eu estou na minha comunidade ou atuando no mundo, da mesma maneira quando eu estou numa competição esportiva ou quando eu estou numa empresa dando uma palestra. Isso serve para você, mamãe, quando você está cuidando do seu filho. Eu vou dar um exemplo aqui da minha esposa. Um dia eu perguntei para ela, qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser mãe e dona de casa. Esse é o chamado dela. Esse é o chamado dela.
O seu chamado pode ser simplesmente abençoar os seus vizinhos. Deus te colocou naquele lugar. Se você entender o seu chamado a partir das coisas que te deu, não é à toa que você sabe lidar bem com gente, não é à toa que você sabe se comunicar bem, não é à toa que você sabe vender as coisas. Deus tem um processo criativo no mundo que continua dia após dia, e Ele usa instrumentos para que isso possa ser elaborado e tecido todo dia. E isso inclui você. Isso inclui você. Deus poderia fazer isso de diversas maneiras, mas Ele escolheu nos envolver no seu processo criativo no mundo. E a gente reduziu o trabalho como um dos nossos salvadores. A gente reduziu o trabalho como uma salvação. Mas vamos lembrar, em Jesus nós já temos tudo que nós precisamos. Pessoas procuram reconhecimento no trabalho, mas em Cristo nós somos reconhecidos porque Eles nos chamam pelo nome. As pessoas trabalham para ganhar dinheiro, mas em Cristo nós somos supridos, como Paulo fala em Filipenses capítulo 4, de todas as nossas necessidades. As pessoas estão se matando por causa do trabalho. Mas Cristo já morreu numa cruz justamente para que a gente fosse livre para trabalhar, numa nova perspectiva. Na perspectiva de servir as pessoas, na perspectiva de servir ao mundo. 6 meses atrás, uma usina me ligou para dar uma palestra. Você vem? Eu falei, eu vou. Qual que era um tema lá? Tem que ser motivação, tem que ser um negócio bem legal, tudo mais. Ele falou, só tem um problema. Eu falei, qual é o problema? Eu não vejo isso como um problema, mas eu entendi o que ela quis dizer, que a abordagem teria que ser muito diferente. 140 cortadores de cana. 140 cortadores de cana. Não dá para fazer isso aqui. Certo? Eu falei, Deus, como é que eu sirvo essas pessoas? Como que o Evangelho, de alguma maneira, por meio do meu trabalho, pode alcançá-las? Como que pode servi-las? Como que elas podem sair de lá, no processo de algo que o Senhor está fazendo na vida delas, e elas possam pensar assim, isso me foi entregue de alguma maneira para que o meu trabalho seja melhor. No final do ano passado, 3 meses atrás, 3 meses antes deste dia, eu estive no Teatro Gazeta, em São Paulo, para 800 médicos, dentro de um centro de uma empresa chamada Notre Dame Intermédica, falando para médicos e enfermeiros. E qual a diferença? Nenhuma. Deus está fazendo algo na vida dos cortadores de cana, Deus está fazendo algo na vida dos médicos, Deus está fazendo algo no mundo, porque o seu processo criativo não para. E Ele precisa de instrumentos para falar com essas pessoas. E Ele falou, Ricardo, você quer fazer isso? Eu vou te dar uma boa comunicação, vou te dar uma capacidade de transmitir. Você quer participar comigo nisso? Sim. Isso não é menos espiritual do que eu pregar na minha igreja usando os mesmos dons. Então, se você não entender a perspectiva do que Deus te deu, para que você possa servir ao próximo, dificilmente você vai conseguir atuar com excelência. Dificilmente você vai conseguir atuar com excelência. Em segundo lugar, você precisa entender que uma designação de Deus para aquilo que Ele nos dá é um meio de amar ao próximo. Não apenas servir ao próximo, mas amar ao próximo. E eu descobri um negócio. De verdade. Deus dá alguns estágios para a gente de desenvolvimento pessoal. O primeiro é o casamento. Certo? Não é, gente. É o casamento. O segundo é quando você tem filho. Aí é mais hard. O negócio é outro level. Não é? É outro nível. Mas Deus também dá a empresa, cara, dá o trabalho para você se desenvolver. Porque se já é difícil amar quem você escolheu, imagina amar quem você não escolheu. Concordam? É fácil amar o cara lá, seu chefe? O cara é quase um ser humano. É fácil você amar ele? Seu cliente? Não é fácil. Não é fácil amar quem a gente escolheu, pessoal. Imagine amar quem a gente não escolheu. E aí eu entendi, e eu passo a entender que o trabalho, ele é um meio, talvez o meio mais poderoso de amar as pessoas. Aleluia! Aleluia! Uma das formas mais poderosas de amar as pessoas é fazendo um bom trabalho para elas. Como ator, como médico, como palestrante, coach, como pastor, como dona de casa, como mãe, como professor, como vendedor, como empresário. Quando nós servimos bem as pessoas e nós trabalhamos bem para elas, nós talvez atinjamos o maior nível de amor que a gente pode fazer por alguém. Isso é realmente maravilhoso. Honrar a Deus, então, amando ao mundo e ao próximo com o nosso trabalho. E essa é uma maneira revolucionária de pensar o trabalho, né? Totalmente contracultural.
numa sociedade que diz que o importante é você ser feliz, como é que você vai trabalhar com uma cosmovisão onde o trabalho existe para você ganhar dinheiro, pensando que você vai trabalhar para amar o próximo? Só o Espírito Santo, gente. Só com o poder daquilo que Deus te deu. Por isso a igreja é um instrumento poderoso de Deus no mundo. E por isso, nós verdadeiramente temos que entender as nossas profissões como um chamado. Ou não só as nossas profissões, mas o nosso trabalho como um chamado e não uma tarefa. Agora, isso disse o pessoal na trilha, né? Aí é cá entre nós, né? Se você tiver uma chancezinha também de fazer um negócio ser poderoso, você faz, velho. Eu lido com o atleta se machuca. Que nem o Rei estava contando aqui. Eu faço minha sessão lá com o atleta, e aí eu falo pro cara, você vem, coach, estou desanimado porque estou lesionado. Bom, beleza. Então você lê esse texto aqui, que esse texto é muito bom. Força mental para atletas lesionados vai te ajudar pra caramba. Mas antes de você ir embora, vem cá, posso fazer uma oração para você? Ah, pode. Aprendi com o pastor, lá no nosso discipulado, 30 anos atrás. As pessoas não recusam oração, ué. E se o meu trabalho é um chamado para amar as pessoas, faz parte fazer isso. Posso orar por você? Ah, pode sim. Ô Deus, abrevia essa recuperação aqui. Abrevia para que ele tenha confiança para jogar e não sentir dor. Aí depois você faz aquele acompanhamento. E aí? Pô, cara, foi muito bom. É o meu trabalho, é o meu chamado. Mas eu sou um servo do Senhor e você também. Não é? Se você tiver a oportunidade de poder contribuir para que as pessoas prosperem de alguma maneira, você pode fazer e deve fazer. Agora, nós temos que entender que não necessariamente fazer as coisas e as obras do reino em si, eu quero que você me entenda muito bem nisso, tem a ver com você usar o seu trabalho como chamado. Eu quero dizer para você nessa tarde que se você fizer bem feito o que Deus colocou na sua mão, você já está cumprindo um chamado no mundo para abençoar o mundo e impactar o mundo. Se você fizer isso bem feito, você já está cumprindo um chamado da parte de Deus, amando as pessoas. Então é muito importante a gente entender isso. Então não há maneira melhor de amar ao próximo, independente do que você faça, oferecendo a elas um bom trabalho, oferecendo a elas um bom serviço, oferecendo a elas e disponível a elas todos os recursos que Deus coloca a você. Tem um atleta de futebol, ele é líder dos atletas de Cristo, na verdade. Um dos líderes nacionais do Atlético de Cristo. Eu também sou atleta de Cristo, já faz, mas já vai ter, não vou falar quantos anos. Mas assim, e eu convidei o Franco para falar na nossa igreja, no aniversário da igreja. E foi muito legal quando ele me introduziu lá. Ele falou, gente, pô, tá legal, faço trabalho com o coach, né? Porque ele jogava e eu atuava no time que ele estava. Mas uma coisa me chamou a atenção, ele falou. O dia que eu chamei ele para a gente fazer uma intervenção, eu ia jogar e tal, eu estava meio ansioso e tudo mais. E ele passou umas ferramentas, foi muito legal. Mas uma coisa que me impactou, ele falou, posso orar por você? E ele fez uma oração por mim lá, né, no campo mesmo, depois do treino e tal. Ele disse, pô, o cara das ferramentas, o cara do estudo, o cara que está preocupado com o desempenho, com a performance, com o resultado, dentro desse contexto, orou por mim. Então, ou seja, nós temos oportunidades em todos os momentos com aquilo que a gente faz. Talvez você não tenha oportunidade de orar por alguém, então faça isso bem feito, demonstrando amor pelo que você está fazendo. Porque amar, trabalhar é uma forma de amar as pessoas. Trabalhar bem, fazer bem é uma forma de amar as pessoas. Então, vamos pensar uma coisa, né? Em Cristo nós já temos tudo que a gente precisa, gente. Em Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos uma nova maneira de ver as coisas. Nós temos uma nova maneira de enxergar o trabalho. Alguns estudos dizem que em torno de 60% a 70% dos casos de depressão têm alguma origem no ambiente profissional. Todos já ouviram falar de síndrome de burnout, que é esgotamento profissional. Essas pessoas estão do nosso lado, dia a dia, sendo consumidas, e principalmente, e lamentavelmente, usando o trabalho como a salvação de suas vidas, para a autoestima, para o reconhecimento, para o sustento. Mas nós, que temos o Espírito Santo de Deus, podemos enxergar isso numa outra dimensão. Como eu disse, em Jesus e na cruz, nós já temos tudo que nós precisamos, o que o trabalho, porventura, poderia nos oferecer. Então eu sou livre para verdadeiramente cumprir um chamado naquilo que eu faço. E pensar sobre isso é muito importante.
É uma maneira, então, de eu ser livre para amar as pessoas e fazer o meu trabalho bem feito e voltar para casa, e minha esposa está aí, minha filha está aí. Às vezes eu volto e falo, nossa, amor, hoje eu fiz uma sessão que foi sensacional, foi muito bacana. Olha, meu atleta assim, 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 me mandou um áudio assim. Olha, pô, eu fui lá no time assim, foi muito bacana. A gente pode voltar para casa livre, desprendido do dinheiro, desprendido do reconhecimento, desprendido da autoestima, qualquer coisa. Por quê? Porque a gente entendeu o que a gente faz com o trabalho, está direcionado ao próximo, a servi-los e a amá-los com aquilo que Deus nos deu. Na época da Reforma, por exemplo, a igreja comandava tudo, mas o próprio Lutero e o próprio Calvino trouxeram uma abordagem diferente a respeito disso, porque na época, como a igreja que comandava tudo, aquilo que era sacro, aquilo que era envolvido com a igreja era santo. Aquilo que não tinha a ver com a igreja, se você não fosse um bispo, um missionário ou um sacerdote, o seu trabalho era demonizado. Mas Lutero e Calvino, ao voltar para as Escrituras, por exemplo, como Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz que tudo que a gente deve fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. A interpretação correta das Escrituras, que foi o auge da Reforma, trouxe uma visão de que nós somos chamados não apenas para ser sacerdotes, bispos, missionários, mas nós somos chamados por Deus, com as capacidades que Ele nos deu, para atuar no mundo onde Deus está fazendo as coisas. Então isso não é de agora. Gente, outra coisa, esse conceito de sucesso que o mundo do trabalho colocou, isso aí vem de Deus, cara. E faz muito tempo. Faz muito tempo. Moisés lá tem que passar o bastão para Josué, né? Aí Deus vai dar instrução para Josué. Esse negócio é cultura de resultado. Gente, ô Josué, é o seguinte, quer ser bem sucedido? Quer ter sucesso na vida? Quer. Então é o seguinte, vai substituir Moisés, essa é a sua tarefa, tá bom? Medita no livro da lei de noite para que você tenha sucesso na sua vida. E as pessoas, inclusive cristãos, entregando as suas vidas ao sucesso como se isso fosse uma coisa do próprio trabalho. O que o Salmo 1 vai dizer? Que aqueles que estão fincados em Deus são como uma árvore ali, plantada junto aos rios de água viva, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo o que ele faz é bem sucedido, prospera. E aí você vai trabalhar amanhã, eu vou trabalhar amanhã para a gente buscar sucesso? Como assim? Se a nossa vida está fincada no grande Deus, no grande empresário, no grande empreendedor, a nossa vida necessariamente já é um sucesso. Nenhum trabalho pode dizer isso para você. Eu acabei de chegar, na verdade cheguei quarta-feira, passando uma semana de imersão dentro do Futebol Clube Barcelona, aprendendo tudo que você pode imaginar, lá dentro. E tem uma coisa que me impressionou demais, que é uma coisa que eu já acreditava. Por exemplo, no Barcelona, eles têm um vídeo lá e eles fazem uma pergunta: o que é um troféu? Porque o Real Madrid, que é o maior rival, tem muito mais título que o Barcelona. Mas uma das perguntas que o Barcelona faz é: o que é um troféu? É um título de campeonato? Ou é você formar uma menina e fazer com que ela se torne uma atleta? Ou formar um garoto em La Masia, que é a escola de formação do Barcelona para os atletas, e ele se tornar um homem na vida? O que é um troféu? Eu falo para os meus atletas: se a sua felicidade está repousada em ganhar um campeonato, você está ferrado. Porque na sua vida você vai perder muito mais do que ganhar. Se a gente não encontrar exatamente pelo que a gente faz as coisas, e em Deus nós temos todas essas coisas. Nós já temos todas essas coisas. Nós não precisamos trabalhar para ter sucesso. Se nós estivermos firmados na palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos do ponto de vista de Deus. Nós não precisamos trabalhar por sustento. A palavra de Deus diz que quanto mais a gente dá, e mais generoso a gente é, mais a gente recebe. Então o trabalho não precisa ser um instrumento de ganhar dinheiro. E outra coisa, para ganhar dinheiro você não precisa de Deus, tá bom? Ninguém precisa de Deus para ganhar dinheiro. Então, a perspectiva de entender que o trabalho é um meio de servir as pessoas e amar ao próximo faz com que a gente mude a nossa maneira de fazer todas as coisas. Se a gente não entender isso, a gente não vai poder avançar para o que eu vou falar agora sobre excelência. Porque também não basta servir ao próximo. Não basta amar as pessoas por meio do trabalho. A gente precisa fazer isso bem feito. E com excelência. Porque Deus é top, gente. Então não dá pra gente... Eu fico imaginando Deus criando as coisas. O Beto falou aqui, eu vou usar o Beto que as coisas falou. Deus fez lá com a tromba, ele não gostou. Falava assim mesmo. Você acha que Deus fez isso?
Mas a gente faz às vezes. Faz na igreja, faz no trabalho, faz em casa. A mãe está lá cozinhando comida para a família toda. Não ficou do jeito que ela queria. Fala, vai assim mesmo, vai, agora já foi. Você imagina Deus fazendo isso? Eu não imagino Deus fazendo isso. Ó a girafa, ó o pescoço, está muito comprido. Ah, está muito comprido, mas está bom, era para ser diferente. Eu não imagino Deus fazendo isso. Eu imagino Deus cuidando de cada detalhe das coisas. Colocando todo o seu processo de excelência para fazer as coisas. E isso é claramente demonstrado para a gente quando Ele afirma que aquilo que Ele fez era bom. Gente, isso é bom na perspectiva de Deus, o negócio foi top mesmo. Para Deus olhar e falar assim, cara, isso aqui ficou muito bom, é porque o negócio foi bom demais. Então não dá para a gente falar simplesmente, e por que Ele fez o mundo? Para nos servir, e porque Ele nos ama. Para nos servir. Por que Deus trabalhou? Para servir a você. E porque Ele ama você. Ele me ama e Ele me serve. Então a perspectiva correta do trabalho e da excelência vem de Deus. Então Deus fez cada coisa no seu devido tempo, cada coisa na sua devida proporção, tamanho, cor. Eu estou numa fase, gente, de verdade. Eu acredito em tudo e não duvido de nada. Estou nessa fase. Foi uma cristã lá falar para as mulheres na igreja, negócio de aromaterapia. Estava contando isso pessoal da trilha. Cara, eu acredito. Claro que eu acredito. Se funciona, não sei, mas que eu acredito, eu acredito. Quem fez o cheiro, gente? Quem fez perfume? Fui eu? Foi o homem? Não, foi Deus. Cara, se Deus fez o perfume, por que eu não posso acreditar que algo bem usado pelo ser humano pode abençoar a vida dele? Você pode questionar, não tem problema nenhum. Ah, cromoterapia. Acredito, Deus que fez a cor, meu. Certo? Acredito sim. Não tem problema nenhum acreditar nisso, não. Nenhum. Pensar fora da caixa, hein? Você falou aí. Acredito, cara. Acredito de verdade. Eu estudei neurociência, né? Para ajudar os meus atletas. Gente, tem uns negócios doidos demais. Doido demais. Sabe nos exercícios mais poderosos no esporte hoje? Atletas olímpicos, abordagem de grandes equipes. Uma coisa chamada mentalização. Os preguiçosos vão adorar agora que eu vou falar. O Amilcar vai surtar aqui agora que eu vou falar. Fizeram uma pesquisa, a BBC de Londres fez uma pesquisa sobre o processo de você mentalizar. Por quê? O nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Por isso que o medo nos afeta tanto. 95% dos nossos medos não existem. Mas por que ele nos afeta? Porque o nosso cérebro, ele não diferencia o que é verdade do que é mentira. Então, nesse processo, desenvolveram uma coisa chamada mentalização. Então, é você fazer com um sentimento na sua mente primeiro, visualizando corretamente. Colocaram um chinês maluco lá para testar o negócio. Falaram assim para ele, você vai apenas... Gente, não é assim, sentar no sofá e ficar pensando, não. Tem um processo de pensar, sentir e agir, tá bom? Você vai ficar lá e você vai fazer um exercício de mentalização que você está malhando o seu bíceps por 6 minutos. Só imaginar. 6 minutos. Com sentimento, com visualização, você vai sentir mesmo. Tem processo para a gente fazer isso, né? Processos mentais para a gente fazer. 6 semanas depois, 13% maior o bíceps, sem mover um músculo. Você duvida? Você duvida? Fica de pé no seu lugar então. Fica de pé no seu lugar, pode ficar, vou fazer para você aqui junto. Vou fazer para você, fica de pé no seu lugar. Você está duvidando, né? É sério, o Amilcar não duvida aqui, ó. Beleza, é sério, gente, o que eu vou fazer agora é sério. Eu faço isso com os meus atletas e falo assim para depois, ó, acredita mais em você. Você é muito limitado. Imagina assim, estica seus braços. Ok. Eu falar já, você vai virar até o limite que você consegue, ok? É bom que a gente dá uma alongada também, que à tarde dá sono e tudo mais. Vai, ó, mas é sério, gente, ó. Vai até o máximo que você conseguir e olha no ponto máximo. Vai lá, pode fazer. Acha um ponto, estica a mão, acha um ponto e olha. Achou? Pode voltar. Ok? Pode abaixar a mão. Fecha o olho, vamos fazer o processo. Estou falando sério. Fecha o olho. Respira fundo.
Solta. Respira fundo, solta. Pode abaixar a mão. Pode todo mundo abaixar. Não vai mexer um músculo, gente. O negócio é fera. Eu vou conduzir você vai fazer o exercício na sua mente. Eu quero que você imagine que você... Só imagina, você não vai mexer um músculo, nenhuma parte do seu corpo. Imagina que você está fazendo o exercício. Que você está esticando as suas mãos lá na frente. Imagine que eu estou dando o comando para você. Imagina que eu falo, vai até o ponto máximo. Imagina na sua mente você fazendo isso. Acha o ponto onde você estava. Agora imagina que você não tivesse nenhum problema de flexibilidade. Passa esse ponto. Passa o ponto, vai. Imagina que você está conseguindo. Pode ir mais longe, mais um pouquinho. Imagina que você está conseguindo e isso está te motivando. Nossa, eu estou indo mais longe, mais longe, mais longe. Pode passar, passa. Agora sentiu no máximo. Pode voltar. Vamos lá? Pode abrir o olho, olha para mim. Faz o exercício de novo. Pode ir. Pode ir, vai fazer. Pode passar do ponto que você fez. Pode passar. Pode sentar. E aí, eu falo isso para o atleta. Quem falou para você que o seu ponto era aquele? Quem falou para você que o seu máximo era aquele? Sua mente te limitou. E eu não consigo desvincular isso de Deus. Deus fala assim para a gente: eu tenho um mundo inteiro para você atuar. Eu te dei competências, eu te dei habilidades, eu te dei uma personalidade, eu te dei amigos, eu te dei conhecimento, eu te dei informação, eu te dei tecnologia. Vai além. Jesus falou assim: olha os campos. Eles estão prontos para a colheita. O problema não está na colheita, o problema está nos trabalhadores. Os frutos estão lá, gente. Os frutos estão lá no seu trabalho. É só você ir lá buscar, cara. Mas olha os campos. Não coloque limites, não pense dentro da caixa. Então, é um meio de amar ao próximo e a gente entra então em fazer as coisas com excelência. Para a gente amar verdadeiramente, a gente servir verdadeiramente, a gente tem que fazer isso do jeito de Deus. E o jeito de Deus é o melhor jeito. O Reis citou aqui de manhã. E essa é uma coisa que me impressiona nos evangelhos. Todas as vezes que falou de Jesus curando as pessoas, os textos mostram que Ele curou todas as pessoas. Quando fala das pessoas que se encontraram com Jesus, todas as pessoas foram abençoadas. Quando fala de um processo de diálogo de Jesus, esses processos eram excelentes. Eles eram percebidos. As pessoas nunca atrapalharam Jesus no seu ministério, como elas nos atrapalham muitas vezes. Excelência é fazer as coisas do jeito de Deus e não do nosso. Seja o que for. Cozinhar, cuidar dos filhos, trocar a fralda de uma criança, dirigir uma multinacional ou conduzir um atleta olímpico. É a mesma coisa. Se a gente fizer do jeito de Deus, nós faremos com excelência. E quando a gente olha para isso, nós já estamos falando de uma cosmovisão dentro da perspectiva do reino e uma cosmovisão que afeta o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir e o nosso jeito de agir em relação às coisas. E Paulo vai dizer para a gente: cada um continue firme no chamado que Deus deu para vocês. É isso que eu peço às igrejas. Eu não quero que você pense, mude de trabalho, eu não quero que você mude de relacionamento, eu quero que você cumpra o chamado daquilo que Deus te deu. Deus ensinou você a cuidar de gente, Ele espera que você faça isso da melhor maneira possível. Ele ensinou você a pregar, Ele quer que você pregue da melhor maneira possível. Ele ensinou você a trabalhar com atividade física, Ele quer que você faça isso da melhor maneira possível. Ele ensinou você a vender e você atua com isso, você tem que trabalhar da melhor maneira possível. Você simplesmente faz as coisas na sua casa, Ele espera que você faça isso da melhor maneira possível. Como diz lá em Colossenses capítulo 3, então, como se você estivesse fazendo um ato de adoração ao Senhor.
Aí a dona de casa vai limpar a casa e reclama do marido, reclama da roupa, reclama da comida, reclama da geladeira. Não é assim que Deus faz as coisas. Aí o cara vai para o trabalho, vai para a empresa, fala mal do chefe, fala mal do produto, fala mal não sei do que. Vai, o atleta meu fala, para de reclamar. Para de reclamar. Deus nos deu algo. E aí eu começo a passar alguns videozinhos de atleta paralímpico, sabe? Aí os caras caem na real. Para de reclamar, Deus está fazendo algo no mundo e Ele está te convidando. E Ele quer usar você como instrumento. E será que teria um chamado mais poderoso do que esse? Deus está em um processo redentivo e criativo no mundo, e Ele fala assim, olha, eu te dei algo especial para que você me ajude nisso. Ah, gente, isso é tremendo. Olha, eu quero que você vá lá e trabalhe com atletas. Eu quero que você vá lá e cuide da sua casa. Eu quero que você vá lá e você venda bem, porque tem gente que precisa disso. Eu quero que você lidere pessoas. Eu quero que você gerencie coisas. Esse é o processo de Deus. Esse é o processo de Deus. Então a pergunta para você hoje é o seguinte: levando em conta seus dons, suas habilidades, seus interesses, porque a gente tem que fazer algo que a gente verdadeiramente se encaixa, certo? Sai dessa vida de trabalhar por dinheiro. Dinheiro a gente se acostuma, depois de 2 meses nós estamos tudo tristes, estamos gastando mais do que nós ganhamos, fosse 5, 10, não importa. Fiz uma pergunta ao pessoal da trilha, o pessoal gostou dessa pergunta. Esquece que o mundo é exatamente do jeito que ele é, só não tem dinheiro. Não existe dinheiro, o que você ia fazer? Se não existisse dinheiro no mundo, você ia fazer o quê? Eu ia acordar para dar palestra, eu ia acordar para trabalhar com meus atletas, eu ia acordar para pregar, meu. Não interessa que eu não tenho dinheiro, eu não faço por dinheiro, eu faço para servir ao Senhor. Eu faço para cumprir um chamado. Mas se você responder assim, sei lá o que eu faria da minha vida se não tivesse dinheiro, você precisa descobrir o seu chamado. Você precisa descobrir o seu propósito. O próprio Aristóteles já falou de propósito. Sabe o que é propósito na perspectiva de Aristóteles? É tudo aquilo que você é e quer fazer e que o mundo precisa. Acho que isso é o evangelho, né? Não tem nada a ver com Aristóteles, mas tudo bem. Não é? Deus nos capacita, Ele quer que a gente atue no mundo, e o mundo precisa de Deus. Ué, Aristóteles, aonde? Qual que é o seu propósito? Você vai acordar amanhã para quê? Gente, nós servimos um Deus que é dono de tudo. De tudo. De tudo. E aí Ele chama a gente para costurar essa obra criativa que continua. Aí a tecnologia está avançando, em vez de você falar assim para Deus, Deus, eu quero aprender coisas novas, me ensina, você fala assim, a máquina está substituindo o homem. Para com isso. Fala, Deus, o Senhor está fazendo coisas novas, o Senhor deu inteligência para o homem, o negócio é tecnológico mesmo, aquele negócio dos Jetsons era verdade mesmo, que a gente assistia, era tudo verdade. Então sim, Deus, ensina nós o que nós precisamos aprender, ué. Aí você fala, celular aqui, bom era na minha época. Meu queridão, você está em Deus, as coisas velhas já passaram, me desculpa. Eles fizeram novas, inclusive a tecnologia. Mas usa a favor de adorar a Deus. Novas profissões, novas maneiras de pensar o mundo, novas maneiras de pensar os seus negócios, novas maneiras de fazer as coisas. Nós somos pertencentes a um Deus que é criador, gente, que é criativo. Pelo amor de Deus, não volta para sua empresa lá e fala assim para as pessoas, porque você não vem com coisa nova não, aqui sempre foi assim, não faz isso não. Você é um cristão, você é um filho de Deus, você é filho da pessoa mais criativa existente em todo o universo, em todas as galáxias, em todas as coisas. Deus nos chamou para isso. Então o propósito é quem você é ao encontro do que o mundo precisa. Pensa exatamente no como você trabalha, seja o que for. O mundo precisa do que você faz? Sim ou não? Do que você faz hoje, o mundo precisa do que você faz? Sim. Então Deus está fazendo alguma coisa no mundo e Ele quer te usar. Se o mundo precisa do que você faz, Deus tem algo para você no processo criativo contínuo dele no mundo e na história. Então, use os seus dons, os seus talentos, então, da melhor maneira possível em função do outro, tá? Quando a gente estiver livre da cosmovisão do mundo do trabalho, do dinheiro, do aspecto
reconhecimento, autoestima, tudo mais, nós seremos livres verdadeiramente para cumprir esse chamado de Deus. Como pais, donas de casa, empresários, seja o que for. E isso é verdadeiramente maravilhoso, né? Então vamos lembrar, o sucesso é um conceito fundamentado em Deus. Então sim, excelência. Cristãos têm que ser referência no que fazem. Não importa, você não precisa ter reconhecimento das pessoas. Você precisa ser uma referência no que você faz. Isso é excelência. Alguém que faz bem feito tal coisa, tal. Tem que ser um cristão, cara. Não é um cristão ainda. Então um cristão tem que aprender com quem faz bem feito. Para fazer igual ou melhor. Certo? Cristãos devem ser notados pelo seu bom e justo trabalho. O cara lá é bom mesmo. O cara lá atua, né? Ele é justo, justo para cobrar, justo para receber. Isso é excelência. Eles devem ser notáveis em seu desenvolvimento e crescimento. Infelizmente, não está muito associado a cristãos a questão do desenvolvimento, né? Muitas vezes os cristãos são vistos como ignorantes, certo? Como pessoas que pararam no tempo, mente fechada. E é claro que nós estamos falando aqui de valores, sem corromper os valores do reino de Deus ou qualquer coisa assim. Eu estou falando para gente madura aqui que entende o que eu estou falando. Mas desenvolvimento, crescimento. O que eu posso aprender? Eu escrevi 4 obras, né, de coautoria. Gente, o pastor Ricardo já escreveu. Você que escreveu aquele livro lá, Milka, também, que ele sorteou. É fácil escrever um livro? Eu escrevi um capítulo em cada livro, já é difícil. A gente gasta tempo? Muito. Horas? Sim. Revisão, trocentas revisões, a parte mais chata, 500 revisões, vai, volta, vai. Meu querido, você só tem que pegar o livro e ler. Nós já fizemos tudo para você. Depois. Você só tem que pegar o livro e ler. Nós já pesquisamos, nós já gastamos tempo, nós já pagamos revisor, nós já fizemos tudo. Querido, pega o livro lá, 50, lê o livro. Crescer. Crescimento, desenvolvimento. Deus, o Senhor está fazendo no mundo agora. Como que as pessoas se comportam? Como que as coisas funcionam? Como que o meu trabalho pode ser melhor feito? Como que eu posso amar mais as pessoas com aquilo que eu faço? Como é que eu posso servir melhor? Como que eu posso servir as pessoas mais rápido? Como que o meu trabalho pode impactar aquilo que as pessoas fazem? Como o meu trabalho pode ajudar as pessoas a prosperarem? Fisicamente? Financeiramente? Intelectualmente, se você é um professor, um palestrante, um treinador, atleticamente, relacionalmente, se você é assistente social, se você é um psicólogo, se você é um médico, como que o meu trabalho, Senhor, pode fazer com que eu ame mais as pessoas? Então, devemos ser notados por desenvolvimento e crescimento contínuo. Muitas pessoas perguntam, cara, você vai fazer outro curso? Vou fazer outro curso. Deus está fazendo as coisas no mundo. Você acha que Ele está fazendo a coisa no mundo igual Ele fez lá em 1500? Não está. E eu quero me conectar com esse Deus. Eu quero ver o que Ele está fazendo. Eu quero saber como as pessoas pensam. Porque uma coisa não mudou. Deus continua amando as pessoas e salvando o mundo. E eu quero estar com Ele nesse negócio. Ele me chamou para fazer isso. Então eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível. Então eu preciso estudar. Eu preciso gastar para estudar. Eu preciso ler, eu preciso ver coisas, eu preciso ir em curso, eu preciso viajar ao mundo, preciso fazer o quê? Então devemos ser notáveis por aquilo que pelo nosso desenvolvimento e crescimento, e devemos buscar o melhor que está entre o nosso alcance e entre desafio e realidade. O que é isso? Isso não tem nada a ver com dinheiro. É você fazer o melhor com aquilo que Deus coloca em suas mãos. Certo? Deus é dono de todo ouro, toda prata. O chamado que Ele tem para a gente profissional não passa absolutamente nada por dinheiro. Nada. Tem a ver com servir um mundo que Ele está salvando. Então o que Ele colocar na sua mão, usa o que Ele colocou na sua mão. Lembra lá a parábola dos talentos? Se Ele colocou 1, faz com que 1 vire 2. Se Ele colocou 4, que vire 8, 5, 10, se for 10, mais 10. Mas não pega o seu talentinho e enterre e fala, Deus, eu não tinha dinheiro. Não faça isso. Eu não tive tempo. Se Deus colocou em suas mãos, e o Beto falou isso aqui, achei muito legal. Se Deus te chamou para algo, Ele te escolheu para algo, Ele capacitou você com o Espírito, é porque Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida e Ele te capacitou para isso. Então,
desafio e realidade. O que é isso? Desafio. Nós temos que ser movidos a querer mais e sairmos da nossa zona de conforto. Certo? Mas ao mesmo tempo a realidade. O que é a realidade? É dentro do que eu posso e dentro do que eu tenho. Então ele tem que me mover na direção do desenvolvimento, mas fazer com que eu permaneça dentro da minha realidade. Assim é com Deus. Jesus podia fazer um monte de coisa lá com os discípulos. Mas ele falou, vão lá vocês fazerem. Vai lá vocês fazerem, vai lá aprender. Eu estou aqui, ó, retaguarda, se precisar, mas vai lá fazer. Vão lá vocês fazerem. Então, o desafio é ir, é tentar, é buscar. E a realidade é dentro do que vocês têm. Então, cristãos devem ser notados por isso. Excelência, então, deve ser uma mentalidade de quem conhece Deus. Quem conhece Deus, desenvolve uma mentalidade de excelência. Deus não faz coisa meia boca. Deus não faz coisa vai assim mesmo. Deus faz coisas maravilhosas, inclusive na nossa vida. Aquele que começou o boa obra em vós, vai deixar pela metade? Vai terminar. A minha tese é que alguns, assim, ele vai terminar tudo no último dia. Mas vai terminar. Não tem essa impressão, não tem essa sensação de vez em quando? Não, tem que confiar na palavra. Ele falou que vai terminar, o Ricardo agora falou também que pode demorar a longo prazo, só reforça o que eu estou falando. Mas ele vai terminar uma boa obra. Aquele que começou boa obra perfeita, ele vai terminar. Excelência é isso. Tem a ver com uma maneira de pensar. Eu quero fazer o melhor para Deus. Cara, você vai tocar aqui. Esses dias eu peguei lá o pessoal da minha igreja está aí, ó. Juntei as duas, vou falar o seguinte: esse negócio aqui está muito meia boca, cara. Pode perguntar. Está muito meia boca. Juntei todo mundo e falei, está muito meia boca. Deus exige a gente excelência, com aquilo que a gente tem. Vamos parar com esse negócio. Tem que se dedicar mais, tem que cuidar mais das coisas que Deus colocou para vocês, para a gente, tal. Excelência. Isso é uma mentalidade de quem conhece Deus. E para a gente ir finalizando, eu quero dar um exemplo. Voo 811, United Airlines, 24 de fevereiro de 1989. Um voo que saía de Honolulu para a Austrália, com uma escala em Nova Zelândia. 20 minutos depois da decolagem, uma porta de carga da frente do avião, era um avião de passageiros, mas uma parte onde as bagagens iam embaixo e tudo mais, essa porta se rompeu, sugou 9 pessoas para fora. 2 delas foram para o motor do avião, para a turbina do avião, e as outras caíram no mar. Um 747, exatamente esse avião. 2 pessoas, está vendo que está danificado aqui? Abriu aqui, foram sugadas, e 2, não dá nem para ver aqui o outro motor. Foram sugadas, então o piloto perdeu os 2 motores desse lado. O avião despressurizado, centenas de passageiros dentro do avião, o avião pesado, com 20 minutos apenas de voo, o avião ainda está muito pesado, não pode pousar, senão explode, porque é muito peso, certo? Dificuldade para controlar a velocidade do avião. E o capitão David, deixa eu ver o nome do cara aqui, Cronin, 38 anos de experiência como piloto. Alguns narram que foi o pouso mais suave, reconhecido pelos especialistas. E pessoas, eu fui ler relatos de pessoas que estavam nesse avião. Um absurdo. Um dos caras que contou falou que estava pensando em se jogar do avião, né, no mar e tal, porque a morte era inerente, era certa. 38 anos de experiência. Pousou o avião, ninguém mais morreu. Ninguém mais morreu. Aí, dando entrevista para uma rede de TV, fizeram uma pergunta para o David Cronin. Qual foi o primeiro pensamento que passou pela sua mente quando ele viu a porta do avião se romper e os motores danificarem? Olha o que ele disse. Fiz uma oração rápida pelos meus passageiros e voltei ao trabalho. Sabe o que é isso? Isso é excelência. Naquele momento, o trabalho excelente
em uma tragédia anunciada, em um perigo anunciado. O que importava de verdade para aquele comandante não era ele compartilhar a palavra de Deus, não era ele falar do Evangelho. O que era mais importante do que compartilhar a sua fé é se ele seria excelente o suficiente para pousar um Boeing 747 naquelas condições e salvar todos os passageiros. E é isso que Deus às vezes requer da gente. O que Ele espera da gente. Com as nossas profissões, com os nossos trabalhos, na perspectiva daquilo que Ele nos dá de talentos e habilidades, é se a gente é excelente o suficiente para cumprir o nosso chamado num mundo que Ele continua a criar. Essa é a pergunta que Ele faz para mim e para você. Excelência é um valor, é uma competência fundamental do reino de Deus. Fundamental. Somos chamados então para participar desse processo criativo. E eu termino aqui, com um vídeo que para mim reflete bastante como que Deus espera que a gente use os recursos que Ele dá e coloca nas nossas mãos em favor das pessoas e amar ao próximo. Como que a gente pode cumprir o nosso chamado para que as pessoas prosperem? Como que Ele faz isso? Pedir, der para apagar essa luz aqui para o pessoal ver. Eu tenho uma frase aqui, Deus usa máscaras no mundo para cuidar de nós. E o trabalho excelente é um instrumento de Deus para isso. Deus está mascarado no mundo, ninguém vê, cara, mas Ele está lá, é nós. Nós trabalhando, cara, tudo lá, na labuta lá, e Deus costurando e criando o mundo, e Deus mandando tecnologia, e Deus fazendo atleta ganhar medalha, e fazendo o empresário crescer, e gente colocar comida na sua mesa, e Deus lá atrás daquela máscara nossa lá de coach, de palestrante, de professor, de empresário, e Deus criando um mundo maravilhoso. Mama told me now I'm sit beside me, my only son, and listen closely to what I say. And if you do this, it'll help you some sunny day. Oh yeah. Well, take your time. Don't live too fast. Troubles will come, yeah, and they will pay. We'll find one, baby, and you'll find love. And don't forget some, there is some. Oh, and baby, be simple. Can't do it. And be something you love and understand. And baby, be simple. Can't do it. Won't you do this for me, son? If you can, get your love for the rich man's gold. All that you need is in your soul. You can do it, oh baby, if you try. Let all you, my son, is to be satisfied. And baby, be simple. Can't do it. And be something you love and understand. And baby, be simple.
you'll find yourself. Follow your heart, yeah, and nothing less. And you can do it, oh baby, if you try. All that I want for you, myself, is to be satisfied. Baby, be a single, kind of man. You'll be something you'll never understand. Baby, be a single, kind of man. Won't you do this for me, son? If you can. É isso que Deus está chamando a gente para fazer. Pegar o que Ele tem nos dado. Não importa se é algo velho. Não importa se é algo que as pessoas acham que é inútil. Não importa se é algo que está lá encostado, querido. Que Deus já te deu. Você pegar isso e colocar a serviço de alguém e falar assim: eu vou te ajudar, eu vou te amar, e você vai lá chegar na sua medalha, no seu salário, no seu sustento, seja o que for. É isso que Deus está fazendo no mundo. Ele está conduzindo as pessoas para algum lugar, e Ele coloca recursos na nossa mão para servir e amar as pessoas. O que você vai fazer com aquilo que Deus tem te dado? Quando você sair daqui, quando você sair dessa conferência, quando você voltar para o seu trabalho segunda-feira. Eu quero cumprir esse chamado, continuar cumprindo esse chamado. Na minha igreja, nas minhas palestras, nos meus livros, que você vai comprar lá embaixo depois. Vou assinar. Com os meus atletas. E quando ele ganhar uma medalha, numa Olimpíada, num campeonato, eu falo: Deus, obrigado. O processo de salvar as pessoas não é meu. É Deus que está fazendo isso. Ele só me convida para participar disso. Quem sabe aquela venda é o que Deus vai usar para você conduzir as pessoas. Aquela novela que você vai fazer, o Oscar que você vai ganhar, os alunos que você vai conquistar na sua academia, seja o que for. Eu quero orar nessa manhã. Obrigado, gente, da gente. Tem 2 livros bem legais. Um é esse do Timothy Keller, que é bem bacana, como integrar a fé e trabalho. E esse aqui é sensacional, está lá embaixo. Queria convidar você a ficar de pé para a gente orar.